Olá a todos, bem-vindos à aula 5 do curso de desenvolvimento de jogos na Unity. E hoje, como eu comentei na aula anterior, a ideia é criar um temporizador. Então, eu vou colocar aqui na tela um elemento de UI para justamente exibir a quantidade de minutos e segundos daqui da gameplay. E para isso, a lógica ela vai ser colocada dentro do Game Manager e a gente vai fazer o relacionamento com a UI com o mesmo script. Vamos abrir aqui o Game Manager. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que assim tá bacana. Bom, aqui nas variáveis, a minha ideia é criar uma variável privada com o atributo serializeField, que vai ser um text, time, text. Bom, e outras variáveis que a gente pode criar é justamente uma variável private, float, current, time. Na verdade eu vou chamar de current gameplay time. Vai começar com o valor 0. E deixa eu ver. Vai ser só essa variável por enquanto. Não, na verdade faltou criar uma variável do tipo int chamada current gameplay minutes e outra int current gameplay seconds. E aqui eu acho que eu vou mudar o nome para raw current gameplay raw time, porque é justamente o tempo bruto, o tempo sem nenhuma conversão para minutos e segundos. É um temporizador justamente, né? Então aqui no método update, que é justamente o método que tem atualização a cada frame, a gente vai fazer um temporizador. Vamos pegar essa variável e incrementar com o time delta time. E se essa variável for maior ou igual a 1, a gente vai fazer o quê? Faltou mais uma variável para a gente fazer a lógica aqui. Deixa eu pensar. Eu vou criar outra variável. Essa variável vai ser um int, que vai ser gameplay time. E aí aqui dentro a gente incrementa esse gameplay time e a gente vai fazer uma coisa aqui. Vai pegar a variável current gameplay minutes, a gente vai fazer uma conversão. A gente vai pegar a classe math, né? Ponto for to int, que ele vai converter para número inteiro e vai pegar o menor inteiro ou igual ao determinado valor que a gente definiu aqui. O maior inteiro menor, no caso, né? É a função chama. Vai ser gameplay time divididos por 60. Ele já até autocompletou aqui. E current gameplay seconds vai ser por 160. Então, a cada 1 segundo, a gente vai incrementar o gameplay time. E baseado no gameplay time, a gente vai fazer duas conversões. Uma para minutos e outra para segundos. E depois disso, a gente vai pegar o texto que a gente colocou como variável aqui e a gente vai atualizar essa informação e colocar na tela. Vamos pegar o timeText.text igual a string.format. Com isso, a gente vai formatar a string
para um formato que fique semelhante a tempo. Deixa eu só ver aqui. Assim. Depois a gente vai botar current, gameplay minutes e segundos. Então, isso aqui faz referência a minutos e isso aqui faz referência a segundos. Essa lógica aqui a gente pode criar uma função para deixar mais organizado. Vamos ver, gameplay timer logic. Então, deixa eu só colocar essa função aqui para baixo. Só uma questão de organização de código. Private void gameplay timer logic. E a gente coloca aqui a função, criou a função, né, para encapsular essa lógica toda, e a gente chama no método update. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem algum erro, por enquanto não. A ideia aqui é no Canvas a gente copiar esse texto de coin amount aqui e colocar ele no centro da tela. Vou copiar, vou selecionar ele, Ctrl D, botar no centro da tela, só que na parte superior. E deixa eu botar posição X em 0. O pivô, deixa eu testar aqui, é 0.5, né? Eu acho, isso. Vou mudar o texto dele só para ver como é que fica. Está centralizado. O som não sei se está bem centralizado. Acredito eu que esteja ok assim. Vou renomear aqui como timer. Vou chamar só como timer. Aí no Game Manager, eu vou pegar esse timer e arrastar para essa variável timeText. Vou chamar de time, na verdade. Opa. Vou salvar aqui e vou dar play. Vamos ver se vai funcionar então. Opa, esqueci de fazer uma coisa bem simples. Aqui, quando a gente faz essa operação de timer, a gente precisa zerar isso aqui. É bom ter dado problema, que assim a gente já resolve. Então, chegou a 1, ele faz toda a operação, zera e recomeça o processo. A gente sabe que pelo menos a atualização do texto foi feita. Vamos ver aqui. Ó, o timer está funcionando então. E o jogo está bem frenético. Morri. Bom, o que a gente pode fazer aqui para dar uma melhorada? Na tela de Game Over, se a gente ver a tela de Game Over, seria interessante a gente fazer o seguinte. Eu vou tirar o alfa dela, não vai ficar mais transparente, deixar assim. E deixa eu só arrastar esse timer para acima do Game Over Panel para não acontecer de não ter nada sobrepondo a tela de Game Over. E aqui seria interessante da gente adicionar a quantidade de moeda e a quantidade de tempo que sobreviveu. Então eu vou fazer de uma forma bem simples aqui no Game Over Panel. Deixa eu abrir assim, aqui. Esse Restart Game eu vou colocar mais embaixo, mexer na posição Y. E esse texto aqui, eu vou duplicar ele.
e arrastei até para cima do botão, eu vou diminuir a fonte dele e eu vou diminuir a altura dele, que não tem necessidade de ser tão grande. Vou mexer na posição Y e vou colocar aqui tempo, moedas coletadas, tempo. Opa. Deixa eu tirar o bold aqui. Onde que eu vou botar? Bold itálico. Bom, a ideia não é ficar a melhor HUD possível, que isso vai muito da criatividade de cada um. E também o objetivo do curso é mais a questão da lógica, mais a questão de entender como é que funciona o Unity, os scripts, as relações dos objetos. Então eu acho que poderia ficar melhor essa tela, mas eu acho que vou deixar assim, porque a gente poderia fazer um texto separado para exibir a quantidade de moedas coletadas e a quantidade de tempo sobrevivido. Mas eu acho que vamos deixar no mesmo texto e só formatar string mesmo. Então aqui no Game Manager, deixa eu até desativar o objeto Game Over Panel, e no Game Manager, aqui no Update, onde tem esse Gameplay Timer Logic, eu vou fazer o seguinte, só vai funcionar isso se não tiver pausado. Vou fazer dessa forma aqui, aqui no método Update, ele vai fazer o que? Se tiver pausado, ele sai do método. Por enquanto, vamos fazer dessa maneira. Qualquer coisa que a gente precise fazer, mesmo que esteja pausado a gameplay, a gente vai fazer aqui. Tá bem? Então, aqui vai sempre executar. Não importa se está pausado ou não o jogo. Tudo que estiver abaixo aqui vai executar somente se não tiver pausado. Opa, mudei a lógica. Aqui. Então, isso aqui vai executar somente se pausado tiver false. Se pausado tiver true, ele vai chegar nesse momento aqui do código e vai sair da função. Então, aqui está pausado, por exemplo. Aqui sempre vai executar. E abaixo ele não vai executar, conforme tiver, por exemplo, pausado. Coloquei dessa forma, mas eu poderia ter feito assim, ó. Se não tiver pausado, eu executo dessa forma. Tá bem? Mas eu vou fazer... Na verdade, eu vou deixar assim que fica mais simples a lógica, para não complicar ninguém. Bom, aqui no Game Over Panel, abaixo dele, eu vou criar uma outra variável para aparecer lá no Inspector. Vou pedir um texto, né, do tipo texto, e vai ser Game Over Info, que é justamente as informações do Game Over. Então, quando der Game Over, eu vou pegar esse texto, né, e vou formatar string e vou colocar moedas coletadas e tempo. Primeiro vai ser os coins e a segunda vai ser o tempo aqui, né? Vou criar um outro método que vai ser string, vai ser gameplay time string, que vai retornar isso aqui, ó. Já que a gente vai ter que chamar esse tempo, deixa eu pensar. Na verdade, nem precisava fazer isso, né?
porque a gente podia pegar o valor direto daqui. Mas eu encapsulei isso aqui, essa conversão, num método à parte. Teriam duas formas de fazer, né? Vou mostrar aqui, ó. A primeira forma seria pegar o time text.text, que já está formatado. E a outra forma que eu fiz foi essa, de pegar o tempo direto aqui no formatado da string mesmo. E foi, né? Deixa eu pensar. Isso, agora é só relacionar esse texto novo. Vou chamar de info. E aí no Game Manager eu faço o link aqui, ó. Com isso, quando a gente der play e o jogador morrer aqui, você perdeu, ó, moedas coletadas 0 e o tempo 10 segundos. Aqui não deu nenhum erro. Iniciar o jogo. Vamos ver como é que a gente fazer um teste de gameplay aqui. Com moedas coletadas 21 e o tempo 20 segundos. Ok. Bom, pessoal, então deixa essa videoaula assim. Então a gente fez aqui o temporizador, exibimos na tela, fizemos a conversão, né, para minutos e segundos. E também a gente fez a questão de mostrar a quantidade de moedas coletadas e também o tempo decorrido ali na hora do game over. Acho que foi uma aula interessante para a gente ver esses conceitos. A próxima aula, a minha ideia é justamente criar a questão de spawn de moedas pelo cenário, porque vocês podem ver que a gente fez de forma totalmente manual. A gente foi duplicando essas moedas e inserindo aqui na tela. Então a ideia é criar um script justamente para fazer esse gerenciamento de spawn de moedas. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço.